Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com o desporto. Está lançado o Campeonato Africano de Natação. Angola colhe a competição com foco em melhorar as campanhas anteriores. E o Júlio dos Santos tem mais detalhes sobre o evento. Está a par de toda a dinâmica deste primeiro dia de provas. A abertura foi prestigiada, vale lembrar, pela Vice-Presidente da República. Júlio, boa noite. Quais são as novidades? Boa noite aqui na Santos e também Simeão Mundula, sobretudo também aos caros telespectadores da TV Girassol. É isto mesmo, tal como disseste e muito bem, Angola está a colher a 16ª edição do Campeonato Africano de Natação. No dia de hoje, que foi então o primeiro dia, Angola apenas alcançou um pódio com a Lia Lima no 200 metros mariposa, alcançar assim a medalha de prata. E para mais informações tenho comigo o técnico principal da Seleção Nacional, Ivan. Muito boa noite, está em direto para a TV Girassol, Girassol Jornal. Para já, qual é o balanço que pode fazer neste primeiro dia da Seleção Nacional? Muito boa noite. Termos ganho uma medalha de prata já é muito bom, um balanço positivo. Tivemos em 3 finais, nas quais os 1500 livros feminino e agora a prova final da estafeta mista, 4 por 100 livros. Felizmente ou infelizmente conseguimos um quarto lugar nos 1500. Com um tempo recorde da Rafaela, que fez o recorde nacional absoluto dos 1500, também já é muito bom. Em relação à estafeta mista, quase que podíamos alcançar o 3º lugar, mas também não estamos a nadar sozinhos. Temos equipas muito fortes, equipas talentosas, com grandes nadadores, e vamos trabalhar para o que vem aí, que ainda hoje começamos. Portanto, temos até dia 5 para tentar alcançar mais um ou outro pódio. Como é que olha para a prestação de Lia Lima, uma vez que ela superou a sua marca, onde no campeonato passado realizado na Tunísia alcançou o 3º lugar e hoje alcança o 2º lugar? Obviamente temos estado todos orgulhosos, dar os parabéns à Lia. Vamos festejar esta medalha com ela, vamos descansar e estamos felizes por esta medalha. Parabéns à Lia. Os próximos grandes objetivos da Seleção Nacional nesta competição? Os melhores resultados possíveis, vamos dar tudo por tudo, honrar a bandeira, honrar o país, agradecer aos adeptos, aos nossos apoiantes, foram espetaculares em todas as provas em que nós participamos, os atletas tiveram apoio do nosso público e agora amanhã é outro dia e é dia de cada vez. E sobre público, hoje vimos aqui a presença da Vice-Presidente da República, a Esperança da Costa. Que mensagem passou para vocês? Ou seja, como é que olharam para esta visita da Vice-Presidente da República, uma vez que vem aqui para apoiar a seleção de todos nós? Obviamente, sim. Acho que foi uma força extra que também nos deu. Também agradecer o apoio da senhora Vice-Presidente, agradecer também o apoio do senhor Ministro do Desporto e aos colegas e ao público. Olha, estamos felizes, amanhã vamos... Será que já se pode prever aqui um futuro? Amanhã podemos alcançar mais de um pódio? Vai ser difícil, mas vamos lutar. Vai ser difícil, mas vamos lutar para que tudo aconteça. Muito obrigado. Palavras do... Para agradecer a organização, ok? Está um espetáculo, ao Presidente da Federação, a todos os nossos apoiantes, ok?
Muito obrigado. Palavras do selecionador nacional da seleção de todos nós, que é então a seleção de natação, Ivan Matos, ele que acredita mesmo que nas próximas oportunidades veremos aqui os vários nadadores angolanos a conquistarem o pódio. Vale ainda dizer, Simeão Mudula e também Kina Santos, que este evento começou mesmo às 10 horas de hoje, com as eliminares. O mesmo também acontecerá amanhã, no segundo dia, com as eliminares, e às 17 horas terá então o período em que poderemos acompanhar as grandes finais e tomara mesmo que a seleção nacional possa estar no pódio em 2 ou 3 classes que aqui fazem parte desta mesma competição africana. Vale ainda dizer que, para além da vice-presidente da República de Angola, chefe também o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e também o governador da província de Luanda, Manuel Homem. É a Rede Girassol a acompanhar ao pormenor este maior e melhor evento africano de natação aqui na piscina do Alvalade. Boa noite, Júlio dos Santos. E continuação de bom trabalho, 6ª edição do Campeonato Africano de Natação. Seguimos com outras notícias. Em destaque nesta edição, a classe dos taxistas tem mais 15 dias para beneficiar dos cartões de subvenção à gasolina. A entrada em vigor do decreto que põe fim às exceções foi prorrogada para até 15 de maio. A Associação dos Taxistas Angolanos continua a prever alterações ao preço da corrida do táxi, mas não acima dos 250 kwanzas. O valor, segundo o que voltamos a apurar, ainda está em negociações. Até ao dia 15 de maio, os taxistas têm a anuência do governo angolano para continuar a fazer uso dos cartões de crédito para o pagamento da gasolina. 30 de abril era a data limite para a retirada dos cartões de subsídios à gasolina. Na visão de alguns taxistas em Luanda, em caso de subida do preço da corrida, 200 kwanzas compensaria tanto as despesas com a manutenção das viaturas e o fecho da conta do patrão. No meu caso, deve subir a 200 kwanza. Também nos facilita mais, porque geralmente agora as peças no mercado estão a subir cada vez mais. Para nós, quando o patrão dá conta que os preços das peças estão mais caros no mercado, eles também entendem de aumentar mais a conta dele. Só para fechar a conta do patrão, e esses nossos carros a gasolina, para encher o depósito são dos 8 a 20 mil kwanza. É muita dificuldade. E o preço de 150 kwanza que nós cobramos da viagem, da corrida, não compensa mesmo para nada. E com essa retirada dos cartões, só nos criou mais dificuldade ainda. As chamadas linhas curtas poderão deixar de ser praticadas em caso do aumento do preço, de modo a proteger os cidadãos que diariamente fazem o uso dos táxis. Não são todos que estão com essa mentalidade de encurtar as linhas. Depende de cada um. No meu caso, por exemplo, mudo de linha. Onde não vou, onde tem muito trânsito, está mudo de linha. Agora, linhas curtas não são todos que fazem isso. Há quem atualmente ainda ganha 30, 40 mil kwanza e não compensa. Diariamente, não sei quantos táxis o pessoal apanha. Se apanha já 2 ou 3 táxis, a 300 kwanza é complicado. Fora 200, compensa. E acredito que vai piorar. Vai piorar ainda mais. Vai piorar. Porque eu uso muito a via Vila de Viana Congolense. Na verdade, da Vila de Viana Congolense você gasta de 500 a 1.000 kwanzas, 800 kwanzas. Já na subida de combustível, acredito que as pessoas estariam a gastar acima de 2.000 kwanzas. Então, imagine se na subida do preço da gasolina ou do gasóleo, como é que vai ser? Eu, nesse momento, estou aí para Gamec e estão a fazer viagens curtas. Se fosse num horário menos, tipo, por exemplo, 9, 8 horas, seria 300 kwanzas até a Gamec. Só nesse momento eu vou ter que gastar 400 a 500 kwanzas. E sem avançar a proposta para o reajuste do preço do táxi, o presidente da ANATA, a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, disse que nesta altura continuam a decorrer negociações entre a classe e as autoridades do Estado.
como o preço da corrida de táxi deriva da lei, é um produto que consta dos preços vigiados por lei, nós não podemos decidir efetivamente aquilo que temos que cobrar. A comissão dos taxistas e o governo está a formar e acreditamos que nos próximos dias teremos um preço do táxi reajustado à realidade econômica e social dos próprios taxistas. Girassol Jornal Notícias, na edição de terça-feira, mulheres em estado de gestação e o problema da malária, novas revelações sobre o nível de perigo e opções de prevenção. Direitos de saúde sexual e reprodutiva para portadores VIH-Sida. Recomendações saídas no debate que marcou o dia na Assembleia Nacional. Visita oficial à Coreia do Sul terminou a jornada de 2 dias cumprida pelo chefe de Estado angolano, com ganhos no domínio do reforço da cooperação. Angola e China, cooperação com novas garantias de aumento no volume de trocas comerciais. O embaixador foi recebido pela Vice-Presidente da República. 13ª edição do Festival Internacional de Jazz está lançada a festa que junta aqui na capital do país figuras de vários pontos do mundo no quadro da Bienal. Tem desporto para haver e outros assuntos imperdíveis da atualidade além das nossas fronteiras. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Pela a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Mulheres em estado de gestação e o problema da malária, novas revelações sobre o nível de perigo e opções de prevenção da doença, que é a primeira causa de atendimento nos hospitais e de ausência no trabalho. Para mulheres grávidas, o conselho de especialistas é de cuidados redobrados, visto que a malária pode causar morte ao bebê antes mesmo do nascimento. Pelas ruas da capital do país, encontramos a gestante Maria Bumba, que está no seu 3º trimestre da gravidez. Para se ver livre da doença, a futura mamã é rigorosa com os mecanismos de defesa. Tem que dormir debaixo do mosquiteiro e tomar sempre o antipalúdico. Isso é muito bom. Ajuda também no conforto do nosso bebê e nós chamamos como mãe a gestante. Isso que é necessário. No centro de saúde do bairro Operário, por semana, 3 a 4 mulheres são diagnosticadas com malária. Rosária Pache, técnica de enfermagem na área de obstetrícia, lamenta o facto de algumas gestantes recorrerem aos hospitais num estado evoluído da gravidez, comprometendo a prevenção da doença. A malária, há quem não tem sinais nem sintomas, mas tem a malária aí dentro, está incubado. É necessário que venha e a gente faça um rastreio, porque toda mulher grávida tem que fazer um rastreio. Não importa se está a sentir bem ou mal, mas tem que fazer um rastreio de exames. A partir dali, nós fizemos os exames e se tiver a malária, vamos tratar. Para que tenhamos um filho saudável e a mãe também saudável. A malária na gravidez pode evoluir rapidamente para doença grave na mãe e no feto. Para a gestante, além dos riscos de morte derivados da doença, inclui-se também o aborto. Quando elas têm malária, a situação pode ser muito grave para a mãe e para o bebê intraútero. Pode ocorrer a morte do bebê intraútero quando a mãe tem malária grave e às vezes não tratada convenientemente. Então, a prevenção é realmente o melhor remédio. No período da gravidez, as mulheres são submetidas a um tratamento intermitente preventivo contra a malária, segundo Rosa Pache.
Na primeira consulta, se ela tivesse tempo de gestação, toma já a primeira dose. Na segunda consulta, quando ela vier, vai fazer a segunda dose, a terceira até a quarta dose. Essa é a nossa medida de prevenção, que é o mosquiteiro e o fansidade. A grávida, caso tiver a malária, tem um tratamento específico. A malária em Angola é um grande problema de saúde pública devido ao crescente número de casos. Durante a fase gestacional, as complicações parasitárias tornam-se mais graves pelo facto da doença vir associada à anemia. E na Assembleia Nacional, a agenda dos deputados foi também hoje dominada por questões de saúde. E com um debate a favor dos portadores do VIH-Sida, focado nos direitos da saúde sexual e reprodutiva, em função do aumento de casos de morte. A província de Malange lidera a lista nacional de gravidez precoce, casamento na adolescência e violência sexual, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os dados foram avançados no workshop sobre direitos de saúde sexual e reprodutiva em portadores de VIH-Sida, organizado pela Assembleia Nacional e o Fórum Parlamentar da SADC. Nós ficamos preocupados com os dados apresentados, tendo em conta que no nosso país, neste momento, nós somos cerca de 35 milhões de habitantes, dos quais cerca de 64 é população jovem, população para ir até os 24 anos. Não nos esquecendo que 32% dessa população são crianças dos 10 jovens, adultos, dos 10 aos 24 anos. Sendo a maior parte da população angolana jovens, dos 10 aos 24 anos, o Ministério da Saúde aprovou um plano de vacinação contra o cancro do cólon, que afeta principalmente as adolescentes. Em princípio já está aprovado pelo Ministério da Saúde e foram dados que nos foram aqui apresentados também pela responsável que veio do Ministério da Saúde, que vão começar a implementar a vacina da HPV, porque existe neste momento uma das principais causas de morte é o cancro do colo, que é provocado por este vírus. E então agora já vai ser implementada essa vacina, que em princípio vai ser das crianças dos 9 aos 12 anos de idade. Com as adolescentes a liderarem a ocorrência de gravidez precoce e infecções de transmissão sexual, existe a dificuldade do acesso à saúde entre as meninas por desigualdade de género e falta de condições financeiras. Cerca de 52% das mulheres relataram dificuldade de acesso por falta de dinheiro e cerca de 30% das entrevistadas indicaram que precisavam de obter autorização para ir ao médico. No mesmo inquérito, as mulheres sem escolaridade, 79%, e as de menor renda, 86%, foram as que mais declararam o problema de acesso aos serviços de saúde. O encontro entre os parlamentares e o Unicef teve como principal objetivo a promoção do planeamento familiar como fator fundamental para a redução da gravidez precoce na adolescência. Solidariedade. Mensagem de Angola para o Quênia. Em destaque. Mais à frente, terminou a visita oficial do Presidente da República à Coreia do Sul. A agenda de 2 dias esteve focada no reforço da cooperação bilateral. E hoje o momento mais alto da agenda foi o encontro com o homólogo sul-coreano. Os dois estadistas sublinharam o interesse mútuo numa cooperação mais fortalecida em todos os domínios. São mais de 3 décadas em que os dois países partilham uma cooperação que, de acordo com o Presidente da República, João Lourenço, muito ainda há por se explorar. O chefe de Estado angolano mostrou-se confiante com os efeitos que deverão surtir com esta visita à Coreia do Sul. E apesar de termos realizado nesse período ações de cooperação com apreciável relevância, considero que estamos muito aquém de tudo quanto podemos fazer. No encontro a sós que mantivemos em instantes, tive a oportunidade de me referir a um conjunto de ideias e de projetos de cooperação que os nossos dois países podem desenvolver, quer ao nível institucional como no setor empresarial privado coreano, cujo dinamismo e capacidade empreendedora são amplamente conhecidos,
pelo papel transformador que conseguiram realizar no plano da economia do vosso país. Este ano, a Coreia do Sul acolhe a Cimeira Coreia-África, um momento que, para João Lourenço, espelha o interesse dos sul-coreanos para com o desenvolvimento do continente africano. Referir que pude constatar nos contactos que mantive até aqui o interesse e a sensibilidade coreana para as questões relativas à cooperação com o continente africano, que terá a sua expressão mais significativa e mais visível com a realização da Cimeira Coreia-África, que terá lugar proximamente e da qual esperamos que surja um quadro realista e pragmático de cooperação entre os diferentes países africanos e a Coreia. Os conflitos que o mundo tem enfrentado também foi um assunto de conversa entre os dois chefes de Estado, e João Lourenço disse que este é um assunto que deve ser encarado com muita responsabilidade. Ser tempo de nos mobilizarmos ao nível da comunidade internacional para encararmos estes problemas com a frontalidade e com a coragem para que se lhes dê solução, de modo a evitar que se eternizem ou se recrudesçam ao ponto de degenerarem em conflitos de dimensão global. Penso assim que todos os esforços que estão a ser envidados pela Coreia, no sentido de aliviar a tensão que paira sobre a Península Coreana, devem ser encorajados, por considerarmos que só a via do diálogo e do entendimento entre os povos e as nações contribuirão, de facto, para o fim dos conflitos, por mais intrincados que eles sejam. E o presidente sul-coreano ressaltou o benefício desta cooperação para os dois países. Angola tem abundância de recursos naturais e é um país jovem, enquanto a Coreia tem a tecnologia e também a experiência de desenvolvimento econômico. Se, através dessa cimeira, nós pudermos juntar essas vantagens que cada um dos países tem demonstrado, tenho certeza de que poderemos expandir ainda mais as relações entre os dois países e aprofundar a cooperação. O encontro entre os dois estadistas marca, assim, um relançar da cooperação entre Angola e Coreia do Sul. E ainda no quadro da visita do chefe de Estado à Coreia do Sul, foram hoje assinados 4 instrumentos jurídicos que reforçam a cooperação bilateral. Destaque vai recair para os acordos dos setores da saúde e também da segurança pública. Fruto do Acordo Geral de Cooperação assinado em 1992, Angola e a Coreia do Sul gozam de excelentes relações e com vantagens múltiplas. Uma relação que começa a ser escrita num novo capítulo, com a assinatura nesta terça-feira de 4 instrumentos jurídicos rubricados pelos membros das duas delegações e testemunhada pelos presidentes dos dois países. Os acordos estão voltados às áreas do comércio e indústria, saúde, ordem pública e do domínio diplomático. A assinatura de alguns instrumentos jurídicos que vão certamente ajudar a incrementar e intensificar os contactos entre entidades públicas coreanas e angolanas e entre homens de negócios de um e do outro lado, os quais encorajamos no Fórum Empresarial realizado ontem a buscarem as vastas oportunidades disponíveis no mercado angolano para realizarem negócios que possam redundar em benefícios comuns. Angola pretende explorar os avanços que a Coreia do Sul alcançou em tecnologias avançadas, em telecomunicações, eletrônica, indústria e agricultura, apostas do executivo angolano para diversificar a economia do país. Na Coreia do Sul, o presidente João Lourenço foi homenageado com um almoço oferecido pelo homólogo sul-coreano. O momento de confraternização serviu também para um breve balanço da jornada e o presidente João Lourenço aproveitou a ocasião para convidar o seu homólogo a visitar Angola. Depois do encontro com o homólogo sul-coreano, que aconteceu na manhã desta terça-feira, o presidente da República, João Lourenço, participou de um almoço de confraternização oferecido em sua honra pelo seu homólogo. João Lourenço aproveitou a oportunidade para fazer um balanço da sua jornada de trabalho à Coreia do Sul e aproveitou também a ocasião
para convidar o homólogo sul-coreano a visitar Angola. 2 visitas ao mais alto nível é declaradamente muito pouco. E por esta razão nós estendemos o nosso convite ao presidente Yoon Suk para realizar a visita de Estado a Angola nas datas que vierem a ser negociadas pelas nossas 2 diplomacias. Hoje acabamos de assinar aqui neste lindo Palácio Presidencial alguns instrumentos de cooperação que são importantes para, digamos, facilitar a nossa cooperação, mas há outros por assinar ainda, nomeadamente o acordo de promoção e de proteção recíproca de investimentos entre os nossos 2 países, o que vai dar um outro conforto aos investidores privados de ambos os países. No âmbito da cooperação que vem registrando durante os anos, Angola e a Coreia do Sul realizaram apenas 2 reuniões da Comissão de Cooperação Bilateral. Se as visitas ao mais alto nível foram parcas, foram poucas, apenas 2, também as reuniões da Comissão Bilateral de Cooperação igualmente foram parcas, portanto foram realizadas apenas 2 e por esta razão acordamos que ainda para o corrente ano deverá ser realizada a 3ª reunião da Comissão Bilateral de Cooperação. O presidente João Lourenço falou também da necessidade de se dinamizar o setor de investimentos privados. A Coreia está igualmente na construção civil, alguns edifícios emblemáticos que foram aqui referidos pelo presidente Yoon Suk, igualmente no setor energético, mas a cooperação institucional não é tudo. Nós queremos ver investimento privado direto, quer dos investidores coreanos em Angola, quer dos investidores angolanos na Coreia. Portanto, nós temos a ambição de ver a transferência de tecnologia, da alta tecnologia coreana para Angola, em alguns domínios, nomeadamente na indústria naval, que os estaleiros navais coreanos pudessem, num futuro breve, passar a construir embarcações de fins diversos em território angolano. A Coreia é forte na indústria automobilística, na eletrónica, portanto, gostaríamos igualmente que os produtores coreanos, quer de automóveis, de máquinas pesadas, de equipamento eletrónico, pudessem também passar a produzir em Angola. Portanto, o Estado angolano dará todas as facilidades que forem necessárias para que esta nossa pretensão possa se tornar realidade. Por seu lado, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol ressaltou a parceria existente entre os 2 países, com destaque para a indústria naval, uma cooperação que está a se expandir para outros setores. A cooperação entre a Coreia e Angola está a se expandir para o setor de energia limpa, incluindo a fotovoltaica. Ao combinar recursos naturais de Angola e seu talento humano com a experiência e tecnologia e a experiência de desenvolvimento da Coreia, é possível criar uma sinergia ainda maior na cooperação entre os nossos países. E com mais detalhes sobre o último dia de visita oficial do chefe de Estado à Coreia do Sul, junta-se a nós em direto a Celestina Zola. Celestina, boa noite. Terminou a missão por aí. Quais as informações adicionais sobre estes 2 dias de trabalho do Presidente tens a trazer?
Boa noite para vocês aí no estúdio, uma boa noite especial para si que nos acompanha a esta hora. O Presidente da República encerrou hoje a sua visita oficial de 2 dias que efetuou à República Sul-Coreana no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países. O Presidente participou de um almoço de confraternização oferecido pelo Presidente Yoon Suk-yeol, onde aproveitou a oportunidade para convidá-lo a visitar Angola. Estas atividades foram antecedidas por uma homenagem que o Presidente da República prestou na manhã desta terça-feira aos soldados que morreram pelo movimento da independência, nomeadamente a Guerra da Coreia e também a Guerra do Vietnã. São algumas das atividades que o Presidente da República cumpriu hoje, nesta terça-feira. E o Ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, fez o balanço da visita oficial do Presidente da República à Coreia do Sul. Nós conseguimos fazer com que recolocássemos portanto, os eixos essenciais da relação entre os dois países. Os eixos essenciais quais são? Portanto, são dois países que têm uma história quase, não direi comum, mas com similaridades. São países que conheceram um conflito, que tem que ser reconstruído e, portanto, necessariamente há uma complementaridade. A Angola tem muitos recursos naturais, muitas potencialidades, e a Coreia, portanto, desenvolveu a tecnologia, a indústria e tudo quanto a gente conhecemos destes países. Isso significa que essa complementaridade pode fazer com que até países como os nossos que estão num nível de desenvolvimento menos avançado, possamos aproveitar dessa experiência para não necessariamente passarmos pelas mesmas fases que outros países tenham passado para o desenvolvimento. Vamos ter que trabalhar em assinar o outro instrumento importante que falta, que é o acordo de promoção recíproca e proteção recíproca de investimento, que é o APA. Hoje assinamos acordos essenciais também, como o acordo de promoção do comércio, que cria uma plataforma para que o setor privado, que esteve em grande número ontem no fórum de negócio aberto pelo Presidente da República, possa se sentir à vontade tendo, portanto, esta plataforma, e que será completada pelo o acordo de proteção e promoção recíproca de investimento, que dá, portanto, garantia ao setor privado, porque nós estamos a encorajar muito o setor privado deste país a investir em Angola. Ouvíamos o Ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, fazendo um rescaldo daquilo que foi a visita do Presidente João Lourenço a este país. João Lourenço deixou Seul na tarde desta terça-feira. Miguel Sam, Celestina Zola, a partir de Seul, capital da Coreia do Sul. Boa noite. Boa noite, Celestina. Bom regresso. Pois, Angola e a China têm garantias renovadas de aumento do volume das trocas comerciais. O assunto voltou a ser abordado hoje durante uma audiência que a Vice-Presidente da República concedeu ao embaixador chinês. Zhang Bin, embaixador da China em Angola, foi recebido em audiência pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Neste que é o primeiro encontro mantido entre as duas entidades, a cooperação bilateral de Angola com a República Popular da China dominou as conversações. No nosso encontro, eu dou o meu relatório de trabalho sobre a materialização e a concretização dos frutos da visita de Estado da Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Durante o encontro, a vice-presidente valoriza muito as boas relações entre a China e Angola e deu as suas opiniões e orientações para a nossa futura cooperação, que tem as áreas importantes como os intercâmbios culturais, as trocas das pessoas, a formação profissional, a proteção ambiental, etc. A China, que opera em Angola nos mais variados setores ligados à vida social e económica do país, tem uma forte presença nas áreas de formação de quadros,
além do forte envolvimento na construção e apatrochamento de projetos estruturantes para Angola. E acreditamos que a visita de Estado da Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço foi uma marca para nossas relações bilaterais, que significa essas relações China-Angola entrou numa nova etapa. E podemos dizer que as relações entre China e Angola entrou o seu melhor período na nossa história. E em termos das nossas relações econômicas e comerciais, estas relações fazem parte importante das nossas relações bilaterais e é uma base fundamental dessas relações. E vamos acelerar a promoção dessas relações econômicas e vamos implementar mais rápida os grandes projetos estratégicos, tais como o aproveitamento hidroelétrico de Caculu-Capassa, o Porto Novo de Caio, e esses projetos andam-se bem sucedidos. E também esses projetos são os frutos dos esforços de ambos os países. E também estamos a promover novos grandes projetos estratégicos. E, em geral, acreditamos que esta relação anda-se muito bem. Só em 2023, o volume das trocas comerciais entre os dois países atingiram os 23 bilhões de dólares, ao passo que o investimento chinês para Angola alcançou os 2 bilhões de dólares norte-americano. E esses são os frutos das nossas cooperações econômicas e comerciais. E, de acordo com o meu conhecimento, há muitas empresas chinesas que têm grande vontade e interesse de investir em Angola. E esta embaixada vai ajudar a concretizar esses investimentos. As relações entre Angola e a China foram elevadas ao mais alto nível após a recente visita de Estado que o Presidente da República, João Lourenço, efetuou ao país asiático, onde assinaram um total de 12 instrumentos jurídicos de cooperação. A China, que é a segunda maior potência mundial, tem o PIB avaliado na ordem dos 17,7 trilhões de dólares. E na Assembleia Nacional foi hoje recebida em audiência a secretária regional do Fórum Parlamentar da SADC. A cooperação regional entre os parlamentos e a preparação da quinta plenária sobre o clima foram os principais assuntos abordados durante o encontro. Questões de cooperação regional entre o Parlamento angolano e o Parlamento da SADC e a preparação da 55ª plenária sobre energia e clima, que será realizada por Angola, dominaram o encontro entre a Presidente da Assembleia Nacional e a Secretária-Geral do Fórum Parlamentar da SADC. Angola vai albergar os 16 países membros da SADC de 1 a 7 de julho. É uma plataforma onde os membros da região reúnem-se para discutir questões da região. Uma atividade de cooperação interparlamentar e governança. Haverá um simpósio, uma discussão que será levada a cabo pelos ministros relevantes em Angola para olhar nas políticas que a SADC deve preparar quanto da transformação da energia. Como é do vosso conhecimento, nós precisamos rever as políticas na SADC quanto à energia e além para tornar o nosso ambiente mais amigável. E isto vai impactar a políticas relacionadas ao clima. Neste contexto, a Assembleia Nacional tudo está a fazer para que seja estabelecido um Parlamento Regional da SADC, onde já constam 9 países assinantes do tratado, com a Zâmbia já garantida, faltando apenas 2 países para se alcançar o objetivo. Angola sempre liderou o processo da transformação do Fórum Parlamentar para um Parlamento regional. Foi sempre liderado e apoiado pelo gabinete da Presidente da Assembleia. Angola vai continuar a liderar e a mobilizar todos os outros países para assinar o tratado, que automaticamente levará a um Parlamento da SADC. Atualmente temos 9 países já assinados no tratado. Teremos a Zâmbia como 10º país brevemente, então vamos precisar de mais 2 países para alcançar o número desejado para a criação do Parlamento da SADC. Então voltamos a Angola para solicitar que continuem a liderar essa revolução que já começou.
E temos toda a confiança porque Angola é um país respeitado na região. Em meio às discussões sobre a cooperação regional entre o Parlamento angolano e o Parlamento da SADC, o encontro entre as líderes parlamentares marca o compromisso de ambas com os assuntos do continente. E falamos agora da comemoração dos 50 anos de independência de Angola. Há mais tempo para a apresentação de propostas de criação da logomarca e da canção de celebrações. O limite de apresentação das propostas foi prorrogado por mais 15 dias, ou seja, o prazo que terminaria hoje estende-se agora até o dia 15 de maio. Foram prorrogados para um período adicional de 15 dias as candidaturas relacionadas ao concurso público para a criação da logomarca e da canção oficial das celebrações dos 50 anos da independência nacional de Angola. Apesar de prorrogada a data, os endereços e modalidades de participação não foram alterados. A logomarca vencedora vai levar o prémio de 25 milhões de kwanzas e se tornará o símbolo oficial das celebrações. A escolha será feita por uma comissão especializada que vai garantir a seleção da proposta que melhor represente os critérios exigidos. O prêmio para letra e arranjos musicais vencedores é de 30 milhões de kwanzas e um júri independente, composto por figuras proeminentes da cena artística angolana, e será responsável por avaliar as propostas musicais, garantindo a imparcialidade e a excelência na seleção da letra e dos arranjos vencedores. O ato público de abertura das propostas está agendado para o dia 16 de maio nas instalações do Ministério da Administração do Território. Angola celebra no dia 11 de novembro de 2025 50 anos de independência nacional, desde que em 1975 o país libertou-se do jugo colonial. As festividades do meio século de independência visam realçar a consolidação do Estado democrático e de direito que tem sido construído ao longo dos anos. Uma mensagem solidária do presidente João Lourenço, dirigida ao povo queniano, foi entregue nesta terça-feira ao homólogo William Ruto. Foi portador da mensagem o ministro da Economia e Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, à margem da Cimeira dos Chefes de Estado de África, da Associação Internacional de Desenvolvimento. O ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, foi recebido nesta segunda-feira em Nairobi pelo presidente do Quênia, William Ruto, e fez a entrega da mensagem do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Na saída da audiência, o ministro disse que a mensagem do presidente João Lourenço transmite a solidariedade do povo angolano para o povo queniano. Fomos recebidos por Sua Excelência o Presidente do Quênia, William Ruto. Entregamos a mensagem de Sua Excelência o Presidente João Lourenço, do qual o conteúdo baseava-se sobretudo na nossa representação e que desejava todo o sucesso para esta cimeira. Por outro lado, também transmitimos a solidariedade de Sua Excelência Presidente da República para com o povo queniano devido às perdas humanas das últimas ocorrências de chuva que têm abalado o país Quênia. O ministro fez saber ainda que o presidente William Ruto continua a manifestar interesse em cooperar com Angola nos diferentes domínios. O ministro Vítor Hugo Guilherme participou na cimeira da Associação Internacional de Desenvolvimento para a África, que decorreu de 28 a 29 de abril em Nairobi, em representação do presidente da República, João Lourenço. E avançamos com reações de especialistas e académicos em torno dos mais recentes pronunciamentos do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, quando se referia ao impacto da colonização em África. O debate sobre a possível reposição dos danos vai além do que se pode imaginar e há quem defenda que a reposição não se limite apenas a questões financeiras.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou o compromisso do país em assumir responsabilidades pelos crimes cometidos durante a escravidão e a era colonial. Esta declaração, feita no último fim de semana, desencadeou um debate entre especialistas e académicos sobre questões históricas e sociais relacionadas à reparação. O antropólogo Filipe Vidal expressou o seu parecer, destacando que a reparação não se limita apenas a questões financeiras, mas também envolve reconhecimento, educação e ações concretas para corrigir, sobretudo, injustiças históricas. Portugal aqui aparece como um réu confesso. O próprio presidente de Portugal aparece como um réu confesso. Para nós, os africanos, é bom que hajam esses pronunciamentos. Então, aqui deve haver uma reparação histórica primeiro. Tem que se ensinar nas escolas de Portugal o quanto a colonização, o quanto o tráfico de pessoas escravizadas foi mau. Depois tem que se criar este tribunal, onde nós vamos fazer a avaliação do tempo que Portugal beneficiou das nossas terras, a avaliação do que nossos povos, do trabalho que nossos povos fizeram, o sofrimento que eles todos tiveram, não é? Tudo isso tem que ser avaliado e só depois é que vai ser julgado. Vidal acrescenta que se tivesse que se criar uma instituição capaz de mensurar os danos. Tem que se criar uma instituição, um tribunal nacional, para se discutir os crimes de genocídio, os crimes de genocídio militar, portanto, os crimes de punção demográfica, os crimes de punção econômica que Portugal e seus associados aqui fizeram. Porque para se levantar, para se poder pagar isso, Portugal tem que fazer primeiro uma coisa, reconhecer que não veio aqui, portanto, chegou num território que estava desorganizado e encontrou aquilo que eles, os europeus, chamaram de grupos étnico-linguísticos. Eles encontraram aqui estados organizados. É o Ndongo que deve... É o Congo de Antótila, é o Virré, é o estado do Ambo, é o estado do Quamato, é o estado da Matamba. Esses é que devem ser ressarcidos. Na visão do especialista em relações internacionais, Nelson Pereira, a abordagem do presidente Rebelo de Sousa foi considerada uma manifestação de opinião pessoal, distinta das declarações oficiais de um estadista. Pereira destacou que esse ponto de vista abre espaço para um debate sem consenso no seio do governo português. Então acreditamos que se lá dentro ainda não há diálogo, não há consensos, existem dissensos e nessa existência de dissensos nós não podemos entrar. Isso é um debate ainda a nível da população portuguesa, que também nem há debate. Foi uma descontração do presidente Marcelo que levou a todo esse celeuma, porque Portugal não está preparado, nem nunca vai estar preparado. Portugal tem grandes problemas financeiros. Deveria também ser a consciência do próprio povo português sobre o que é que os seus antepassados fizeram. Enquanto isso, os estudantes do curso de História no ISED, que preferiram não dar entrevista, também se envolveram no debate. Eles destacaram a importância de incluir essas discussões nos currículos educacionais e promover uma compreensão mais ampla do passado colonial. Portugal teve um papel expressivo no tráfico transatlântico de escravos, ultrapassando outras nações europeias no tráfico de africanos, chegando mesmo em cerca de 6 milhões. Trabalha na UILA o presidente do Conselho de Administração da AGT. A jornada é de esclarecimentos sobre as recentes alterações da pauta aduaneira. Naquela região do país, o responsável está a manter contacto com a classe empresarial, que aproveita o momento para expor as suas preocupações. Os empresários da UILA saíram satisfeitos do encontro com o PCA da AGT, José Leiria, que decorreu esta segunda-feira na cidade de Lubengo. Na reunião, os homens e mulheres de negócios da província apresentaram as suas preocupações sobre temas relacionados à nova pauta aduaneira, dívidas tributárias, entre outros cujos esclarecimentos consideram satisfatórios. Foi um trabalho muito produtivo, houve uma adesão massiva também da classe empresarial.
Nós temos muitos problemas, de facto entendemos que a AGT e os seus funcionários cumprem a lei, mas a lei é feita de homens para homens e quando algumas leis e algumas normas estão a prejudicar ou estão a matar a classe empresarial, elas devem ser conformadas e devem ser discutidas de forma a equilibrarmos e encontrarmos um ponto comum em que possa satisfazer as duas partes. Graças a Deus tivemos ali conselhos brilhantes. Vamos agora, a nível do empreendedorismo, acatarmos este conselho para ver se na verdade vai se efetivar essa promessa. Ainda assim, acho que o nosso encontro foi prófico. A AGT constitui a segunda maior causa da morte das empresas, visto que as empresas são multadas constantemente, as empresas vivem por cima das dívidas, muitas das vezes causadas pela AGT, pela falta de informação, porque nós pensamos que a AGT, ao invés de agir com a mão de penalização, devia também agir com a mão pedagógica. O PCA da AGT garante que o diálogo com a classe empresarial será contínuo para o bem da economia nacional. A estratégia da AGT é continuar dialogante, identificar os principais constrangimentos que os empresários apresentam e, ali onde for necessário, traçarmos as soluções para um trabalho conjunto ou, sempre que se verificar necessário também, apresentarmos medidas pontuais de ajustamento legislativo. Por força da lei, a administração fiscal pode fazer execuções e as execuções compreendem também a penhora de contas bancárias. Os empresários que estão nessa situação foram aconselhados a escrever para a AGT solicitando o pagamento da sua dívida em prestações. Já dialogamos com a repartição fiscal e estão incumbidos de dar resposta célere, no sentido de deferirmos os pagamentos em prestações e, uma vez paga a primeira prestação, aqueles que têm as suas contas penhoradas serão imediatamente levantadas as penhoras. E as alterações da pauta aduaneira, versão 2022, estiveram em debate aqui na TV Girassol, na edição desta terça-feira do Especial de Informação. O painel analisou o impacto da medida e as suas implicações em função do quadro atual da economia nacional. Confira um pouco do resumo. Em vigor desde 3 deste mês, a nova pauta aduaneira agrava a taxa de impostos à importação de produtos como arroz em até 20%, 30% para o açúcar e 40% para o leite, produtos que no passado tinham uma taxa de 10%. Segundo a Administração Geral Tributária, o documento visa promover e valorizar a produção nacional, uma justificativa contestada pelo economista Carlos Rosado de Carvalho, que considera que o país ainda não produz o suficiente para atender à procura do mercado. Nós não temos produção. E essas tentativas que têm sido feitas têm dado mau resultado. A inflação que nós temos, a inflação elevadíssima que nós temos, é resultado em grande parte de uma escassez da oferta. Não temos dólares para importar, não temos... o governo, no âmbito das supostas políticas de proteção da produção nacional, tem impedimentos grandes às importações. E o resultado é que há menos oferta de bens importados. A nova pauta aduaneira pretende também concretizar paulatinamente a substituição das importações, aumentar e diversificar as exportações e, consequentemente, contribuir para o aumento de postos de trabalho e a melhoria das condições de vida da população. Quanto aos preços dos principais produtos da cesta básica, o diretor dos Serviços Aduaneiros da Administração Geral Tributária, Jerônimo Nunda, disse que a aprovação da pauta previu a situação econômica e social das famílias. Se nós olharmos a pauta como culpado do aumento de preços, também estaríamos a ser injustos e temos aqui ilustres economistas. Os preços não dependem da pauta. Isso é falso nós acharmos que os preços subiram ou vão descer por causa da pauta, porque isso é uma cadeia. A pauta olha para o comércio externo, porque nós estaríamos, hoje, se nós olharmos para a pauta aduaneira e estamos a falar de produção nacional, aumento da produção nacional, não só... E o resto, o que é que nós conseguimos ver? Para as exportações temos custo zero. Estamos a olhar
E, claro, atendendo àquilo que é a política, em algum momento queremos que a produção aumente. Obviamente, não vai ser hoje, vai demorar algum tempo. A Associação das Indústrias de Angola, na pessoa do seu presidente José Severino, manifestou preocupação com os comerciantes que insistem em deixar de lado a produção nacional, priorizando a importação. É evidente que, como diz o Carlos, aqui é uma tendência de ir buscar dinheiro, que esperemos que seja para apoiar a produção. Se for, o tal agravamento momentâneo, mas vamos ter uma semente do futuro. Se for assim, por isso é que nós estamos a pedir que as receitas aduaneiras sejam transferidas diretamente para os fundos que o Estado criou, que é o FACRA, o FGC e o FADA. Se isso acontecer, é um ano de sacrifício, não tenho dúvidas, e de uma população que já está carecida. Portanto, o arranque da produção tem que ser rápido. E tem que ser rápido porque as pessoas, enfim, hoje já estão com dificuldades muito grandes. Por sua vez, o economista Pedro Coassa entende ser importante a criação de mais incentivos fiscais em benefício dos produtores nacionais. Em termos de aumento da produção nacional, isto é um fato inegável. Entretanto, quando, por exemplo, o Masvel Severino fala que existem empresas que não querem comprar açúcar nacional da Biocom, eu penso que o governo poderia avançar com uma série de políticas que possam não necessariamente estabelecer uma cota, portanto, de compras de produtos nacionais, mas criar um conjunto de políticas que possam promover incentivos fiscais para as empresas que, portanto, comprarem produtos nacionais. Portanto, nós temos que entender que o aumento, portanto, da demanda pelos produtos nacionais, ele, na verdade, é um desdobramento natural do próprio processo de mudança estrutural e, consequentemente, da industrialização que os países passam. Foi assim o especial informação desta segunda-feira. Na sede do MPLA, o dia foi marcado por audiências. A vice-presidente do Partido dos Camaradas recebeu hoje várias individualidades. Destaque para o antigo assessor do ex-presidente de Senegal, que está em Angola para partilhar experiências sobre a economia digital. A vice-presidente do MPLA recebeu esta terça-feira duas personalidades religiosas e o antigo assessor do presidente do Senegal, que está em Angola, para partilhar experiências sobre a economia digital. Because if you look at today the world economy, hoje se vê o mundo, quase 60% do produto interno bruto dos países é a economia digital. E a África não pode ficar atrás, tem que investir muito na economia digital e eles estão a partilhar a sua experiência com os outros países africanos. Make sure that African countries also are on board with that. A economia digital no Senegal está a emergir como uma força crucial para impulsionar a mudança estrutural, reduzir as desigualdades e fortalecer o PIB do país. Neste sentido, quer partilhar o seu saber com Angola, numa altura em que o mundo caminha para uma economia digital mais forte. Oh, absolutely, absolutely. Because if you look at today, se olharem hoje, o Senegal é um dos países em África que está a liderar a economia digital e a experiência dele pode ser partilhada. É só ver as eleições recentes foram ganhas por jovens através da economia digital, através das redes sociais. Move forward, with a digital economy. Em audiências foram também recebidos os líderes das igrejas Pentecostal, Fé e Libertação e o da Igreja Maná, que traz para Angola um grupo de empresários para identificarem áreas de investimentos no país. A economia angolana estava mais dependente do petróleo, mas o governo decidiu, como é evidente, alargar para outros setores. Então, a minha participação é, dentro da minha possibilidade, juntar empresários de vários países que conhecem realidades e sabem trabalhar nessas áreas. Basicamente, desta vez foi mais na área da agricultura e do gado. E fazer parcerias com os angolanos, porque há muito terreno, há muita coisa que pode ser feita. Precisamos de voltarmos à agricultura novamente para que nós tenhamos comida, porque o país atravessar uma crise de fome. E atravessar uma crise de fome, qual é a solução? A solução nós temos que ir para a agricultura. É isso. Nós temos que arranjar meios como fazer e o que fazer e ensinar principalmente a juventude que devem trabalhar.
Já a fechar, olhamos para a atualidade esportiva. A seguir. Com o Manuel da Cruz, que já chegou. Manuel, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá. Conta tudo. Boa noite a todos. Começamos com futebol. 1º de agosto, o Desportivo da Huila é o destaque da jornada 23. Confira os jogos. O estádio França Andalo vai acolher a partida entre militares. O 1º de agosto, o 7º classificado com 27 pontos, recebe o Desportivo da Huila 6º com 29, num dos jogos mais esperados pelos aficionados da bola. O líder do campeonato, Sagrada Esperança, com 46 pontos, joga em casa frente ao Interclube, 9º classificado, com 24 pontos. O segundo, Desportivo da Lunda Sul, com 45 pontos, vai ao Estádio do Buraco, no Lubito, defrontar a Académica, que ocupa a 11ª posição, com 21 pontos. No estádio 11 de novembro, o Petro de Luanda, terceiro com 44 pontos, terá a visita do Recreativo do Libolo do Kwanza Sul, 14º com 15 pontos. No estádio Jonas Kufuna Mundunduleno, no Mochico, o Bravos do Maqui, 8º classificado com 25 pontos, terá a visita do Williete de Benguela, 5º com 31. No estádio 1º de Maio, em Malange, o União de Malange, último classificado com 15, defronta ao Sporting de Cabinda, 12º com 19. No IS, a Santa Rita de Cássia, que ocupa a 13ª posição com 18 pontos, vai medir forças com o Cabo Escórpio do Palanca, 4º classificado com 33. A lista dos artilheiros é comandada pelo avançado Mussado Desportivo da Lunda Sul com 13 golos. Na segunda posição aparece Ben Arfa do Cabo Escórpio do Palanca com 10 tentos rubricados. Liga dos Campeões, neste momento, Real Madrid 1, Bayern de Munique 0. Chegamos ao fim quanto à presença do desporto, que neste Simeão, continuação de bom jornal. Amanhã tem mais. Tem mais. Estamos juntos. Pois, então, até amanhã, Manel. Mas agora uma breve passagem pelo palco da 13ª edição do Festival Internacional de Jazz, que Luanda acolhe a partir de hoje no quadro da Bienal. O evento estende-se até o dia de amanhã e com a internacionais. A Fernanda Gonga acompanha todos os passos e tem mais detalhes. Fernanda, boa noite. Boa noite, Kina Santos, e também ao Simeão Mundula. A Rede Girassol acontece aqui na Baía de Luanda, a 13ª edição do Festival Internacional de Jazz que Angola acolhe, que está a acontecer com mais de 700 pessoas, entre públicos diversificados, variando mesmo de artistas até entidades governamentais, e aqui destacar a presença da vice-presidente da República, Esperança da Costa, e também do governador de Luanda, Manuel Homem. Este é um evento que está a ser realizado pelo Resiliarte em conjunto com a Unesco e também o governo de Angola, que olharam para esta data, 30 de abril, dia institucionalizado como Dia Internacional do Jazz, para, dentro daquilo que é a Bienal da Cultura da Paz, celebrar com os angolanos o Dia Internacional do Jazz, que começou mesmo nos Estados Unidos da América, e a data da sua comemoração começou desde 2012, reconhecendo um estilo que tem vestígios africanos, tudo porque o estilo jazz marca a luta pela abolição da escravatura, que foi também reivindicada por vários negros nos Estados Unidos da América. Destacar que este festival não só acolhe música, como também exposição artística, onde vários jovens angolanos foram reunidos aqui para apresentar aquilo que eles têm de melhor no que diz respeito às artes plásticas. Vão para internacionais e internacionais, destacando vários músicos nacionais, também Mico Trovoada e outros artistas. É o essencial de informação que lhe damos a ver. Vamos continuar a acompanhar tudo o que gira à volta deste grande Festival Internacional de Jazz. Sinal, o último dia. Muito boa noite. Fernanda, obrigada pelas informações e bom regresso à base. E assim termina a edição de terça-feira de Girassol Jornal. Ficam os nossos cumprimentos e os agradecimentos de sempre. Regressamos às 9h45. Já sabes, estamos juntos. Boa noite, até amanhã.